Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O material da vez é, denso e fundamental. O sílabus completo da certificação ISTQB Certify Tester, nível fundamental, versão 4.0, em português. Exato. E a nossa missão aqui, atendendo ao pedido, é percorrer todo este documento, capítulo por capítulo, subcapítulo por subcapítulo. Vamos extrair os pontos essenciais para quem busca entender a base do teste de software moderno. Isso mesmo. É um documento-chave, né? A referência global para formação e certificação de entrada na área de teste. Vamos navegar por todos os capítulos, sim, desde os fundamentos até as ferramentas, focando no que é crucial saber. O desafio é cobrir tudo, né? O desafio é cobrir tudo, mas de uma forma que conecte os pontos e mostre a relevância prática, sabe? Perfeito. É bastante conteúdo para o nosso tempo, então vamos direto ao ponto, seguindo a estrutura do próprio sílabus. Começando pela introdução, o capítulo 0. Ele prepara o terreno, certo? Qual o grande objetivo dele? Sim, o capítulo 0 define o propósito. Será a base para a qualificação internacional. Ele orienta desde os órgãos certificadores e provedores de treinamento até, claro, os próprios candidatos. E para quem ele é direcionado? Só testadores? Não. Define um público bem amplo. Testadores, claro, mas também analistas, engenheiros, gerentes, desenvolvedores, basicamente qualquer um que precise entender o básico de teste. Até gerentes de projeto e Product Owners entram aí. Interessante essa amplitude. Ele menciona também os resultados de negócio esperados. O que são exatamente? Parece mais do que só uma lista de tópicos, né? Com certeza. São 14 resultados práticos, sabe? Coisas que um profissional certificado nesse nível fundamental deve ser capaz de entregar. Pensa neles como o pra quê de todo esse conhecimento. Tipo? Por exemplo, o FLBO1 é sobre entender e comunicar o valor do teste para o negócio. O FLBO6 fala em alinhar as atividades de teste ao ciclo de vida de desenvolvimento escolhido, né? O FLBO8 é sobre comunicar defeitos de forma clara e eficaz. E o FLB10 destaca a importância de colaborar com a equipe. São as competências práticas, assim, que a certificação quer validar. Entendido. Então não é só decorar a teoria, mas saber aplicar para gerar valor. O capítulo também menciona os níveis cognitivos, né? K1, K2, K3. Isso, K1 lembrar, K2 compreender, K3 aplicar. Eles guiam a profundidade que se espera para cada tópico no exame. E também mostra como o sílabus está organizado. É uma boa introdução. Certo. Mas vamos ao conteúdo principal. Capítulo 1, Fundamentos de Teste. Estimado em 180 minutos no sílabus. É bastante tempo dedicado a isso. Exato. Agora a gente entra no cerne da questão. Começa com o que é teste. Parece simples, mas imagino que vá além do senso comum de só achar bugs, né? Com certeza. Teste é um processo que inclui múltiplas atividades para avaliar a qualidade de um produto de software, o objeto de teste, e também para reduzir o risco de falhas em operação. Então envolve mais coisas. Sim. Envolve encontrar defeitos, claro, mas também atividades como planejamento, análise, modelagem, execução. É importante também distinguir verificação. O produto atende às especificações. De validação. O produto atende às necessidades do usuário. E a diferença para depuração? Crucial. Teste encontra defeitos. Depuração encontra a causa raiz e corrige o código. São atividades diferentes, embora conectadas. E por que os testes são necessários? Qual o argumento além do óbvio de evitar problemas em produção? Bom, o teste contribui diretamente para o sucesso do projeto e do produto. Ele avalia a qualidade, claro, mas também ajuda a reduzir riscos operacionais, financeiros, de reputação, ajuda a cumprir requisitos contratuais ou legais e, talvez o mais importante, a construir confiança na qualidade do software entregue. Faz sentido. Aqui também se diferencia o controle de qualidade, o QC, focado no produto onde o teste se encaixa, da garantia da qualidade, o QA, que foca mais no processo. E define-se aquela trinca clássica. Erro, a ação humana, leva a um defeito no artefato,
que pode causar uma falha, resultado incorreto na execução. E chegamos aos famosos 7 princípios de teste. Quais deles você diria que são, assim, absolutamente essenciais para ter em mente no dia a dia? Olha, todos são importantes, mas alguns têm um impacto prático talvez mais direto. O princípio 1, teste mostra a presença de defeitos, não a ausência. Isso é fundamental para gerenciar expectativas, né? Nunca vamos garantir 100%. Certo. O princípio 3, teste antecipado economiza tempo e dinheiro. Encontrar um defeito no requisito é ordens de magnitude mais barato do que em produção. Esse talvez seja o maior retorno sobre o investimento do teste. Nossa, faz muita diferença. Muita. E o princípio 6, teste depende do contexto. A abordagem para um app mobile não vai ser a mesma de um sistema bancário ou de um jogo. A adaptabilidade é chave. Os outros, teste exaustivo impossível, defeitos se agrupam, paradoxo do pesticida, falácia da ausência de defeitos também são fundamentais para uma estratégia eficaz, claro. Essa ideia do teste antecipado parece ser um mantra recorrente, né? O capítulo segue com atividades, testware e papéis. O que a gente destaca aí? O processo de teste tem atividades principais bem definidas. Planejamento, monitoramento e controle, análise, modelagem, implementação, execução e conclusão. O testware são todos os artefatos que a gente produz nesse processo. Planos, casos, scripts, relatórios, dados, tudo isso. E a rastreabilidade? A rastreabilidade entre a base de teste, tipo os requisitos, e o testware é vital. Para a gente saber o que foi coberto, para gerenciar mudanças. E os papéis básicos são o gerente de teste com a visão estratégica e de gestão e o testador, mais focado na análise, modelagem e execução. E para fechar o capítulo 1, fala-se de habilidades essenciais e boas práticas, o que vai além do técnico. Que tipo de habilidade é importante? Habilidades comportamentais são cruciais aqui. Curiosidade para explorar, sabe? Atenção a detalhes, comunicação clara e construtiva, especialmente na hora de reportar defeitos, pensamento crítico. Comunicação é chave, né? Fundamental. O Syllabus introduz a abordagem de equipe completa, o Whole Team Approach, reforçando que qualidade é responsabilidade de todo mundo, não só dos testadores. E discute a independência dos testes, mostrando os prós, objetividade, olhar fresco, e os contras, possível gargalo, distanciamento do time de desenvolvimento. Tem que achar um equilíbrio. Fundamentos cobertos. Agora, como isso se encaixa no fluxo do desenvolvimento? Capítulo 2. Testes ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Tem 130 minutos estimados. Como o SDLC impacta os testes? Impacta totalmente a estratégia, né? Em modelos sequenciais, tipo cascata, o teste tende a ser uma fase mais isolada, lá no final. O clássico. Durante cada iteração, em todos os níveis. Isso exige um feedback muito mais rápido, colaboração intensa e, olha, uma atenção redobrada aos testes de regressão, para garantir que as novidades não quebrem o que já funcionava. E aquelas abordagens como o TDD, ATDD, BDD, que o Syllabus menciona. Parecem ligadas a essa ideia de teste mais integrado, né? Exatamente. São abordagens test first, que usam os testes para guiar o desenvolvimento. Elas aplicam o princípio do teste antecipado na prática. TDD, o Test Driven Development, foca nos testes de unidade para guiar a escrita do código. Certo, mais baixo nível. Isso. ATDD, Acceptance Test Driven Development, usa os critérios de aceite para criar testes que guiam o desenvolvimento da funcionalidade do ponto de vista do negócio. E o BDD, Behavior Driven Development, é parecido com o ATDD, mas usa uma linguagem mais natural, tipo given when then, sabe? Para descrever o comportamento esperado. Isso facilita a colaboração com stakeholders não técnicos. Entendi. E o DevOps, como entra nessa história? Tá super em alta. Totalmente. DevOps busca integrar desenvolvimento e operações, usando automação e colaboração para entregar valor mais rápido e de forma confiável. Práticas como integração contínua, CI, e entrega contínua, CD, dependem muito de testes automatizados, robustos e rápidos no pipeline. Faz todo sentido. E a filosofia Shift Left, de antecipar as atividades de teste, é central aqui.
O sílabus também menciona as retrospectivas como ferramenta essencial para a melhoria contínua de todo o processo, incluindo o de teste, claro. Legal. O capítulo depois diferencia níveis de teste e tipos de teste. Qual a diferença-chave aí, para não confundir? Boa pergunta. Níveis de teste se referem a etapas ou escopos do teste. Geralmente são meio sequenciais. Componente ou unidade, depois integração de componentes, sistema, integração de sistemas e, por fim, aceite. Cada nível tem seu foco, sua base de teste, seus objetivos específicos. Ok, são etapas. E os tipos? Tipos de teste se referem ao propósito do teste, focando em características específicas da qualidade. Teste funcional, o sistema faz o que deveria. Teste não funcional, quão bem ele faz. Aí entra performance, usabilidade, segurança. Tem também caixa preta, baseado no externo, e caixa branca, baseado no interno. E o importante, um tipo de teste pode ser aplicado em vários níveis. Entendi a diferença. E a dupla teste de confirmação e teste de regressão. É importante não confundir esses dois, né? Crucial. Teste de confirmação ou reteste é bem específico. Ele verifica se aquele defeito que foi reportado como corrigido realmente foi corrigido. Ponto. Só ele. Só ele. Já o teste de regressão é amplo. Ele verifica se a correção ou qualquer outra mudança no código não introduziu novos defeitos ou reintroduziu defeitos antigos em partes do sistema que deveriam continuar funcionando direitinho. Ah, a regressão pega efeitos colaterais. Exatamente. A regressão é vital em ambientes de mudança constante, tipo ágil, e é um forte candidato para automação, porque pode ser bem repetitivo. Para fechar o capítulo 2, testes de manutenção. O que ele abrange? Quando ele acontece? Ele cobre os testes feitos depois que o software já está em produção. Pode ser para testar correções de bugs, a manutenção corretiva, pode ser para adaptações a novos ambientes ou tecnologias, a adaptativa, ou para implementação de melhorias e novas funcionalidades, a perfectiva ou evolutiva. E o que dispara esse teste? Pode ser uma modificação no sistema, uma migração de plataforma ou até a retirada de um sistema antigo. O escopo do teste aqui depende muito do risco e do impacto da mudança que está sendo feita. Capítulo 2 fechado. Até agora falamos muito de testar executando software, né? Mas o capítulo 3 foca no teste estático. São 80 minutos no sílabus para isso. Testar sem rodar o programa. Como assim? Exatamente isso. Teste estático é examinar os produtos de trabalho, podem ser requisitos, código, modelos, planos de teste, em busca de defeitos, mas sem executar o software. As principais técnicas são as revisões, feitas por pessoas, e a análise estática, feita com ferramentas, geralmente direto no código. É o shift left na veia, então. Totalmente. É pegar problemas antes mesmo deles girarem código executável, o mais cedo possível. E que tipo de produto pode ser revisado? Qual o grande valor disso na prática? Olha, praticamente qualquer coisa que seja legível. Especificações, histórias de usuário, critérios de aceite, diagramas de arquitetura, o próprio código-fonte, casos de teste, manuais. O valor é enorme. Por quê? Porque você encontra defeitos muito cedo, o que é muito mais barato de corrigir. Melhora a qualidade intrínseca dos artefatos, sabe? Ajuda a encontrar problemas que o teste dinâmico talvez nem pegasse, como código não utilizado ou complexidade excessiva. E não menos importante, promove um entendimento comum na equipe sobre o que está sendo construído. Entendi. E como ele se compara ao teste dinâmico, então? Um substitui o outro? De forma alguma. São totalmente complementares. Pensa assim, o teste estático encontra defeitos diretamente no artefato. O teste dinâmico encontra falhas durante a execução, que são sintomas de defeitos. Ah, boa distinção. O estático é ótimo para achar problemas de lógica, ambiguidade em requisitos, desvios de padrão de codificação. O dinâmico pega problemas de performance, interação complexa em tempo real, usabilidade. A combinação dos dois é que traz o melhor resultado. O capítulo detalha o processo de feedback e revisão, o que é essencial saber sobre como isso funciona na prática, para não ser só uma reunião chata. Boa.
O feedback contínuo, informal, já ajuda a evitar mal-entendidos. Mas o processo formal de revisão tem etapas bem definidas baseadas na norma ISO/IEC 22466. Tem o planejamento, definir o que, por quê, quem revisa. O início, distribuir o material. A revisão individual, cada um analisa sozinho e anota os pontos. E depois? Depois vem a comunicação-análise, geralmente uma reunião para discutir os achados. E, por fim, a correção-relatório, o autor corrige o que foi apontado e os resultados são comunicados. Existem papéis claros também. Gerente, autor, moderador, que conduz a reunião, relator, que anota tudo, e os revisores. E existem diferentes tipos de revisão, mais ou menos formais? Sim. Varia bastante. Desde a revisão informal, que é um colega dando uma olhada por cima do ombro, sabe? Passando pelo walkthrough, que é guiado pelo autor, bom para aprendizado. Tem a revisão técnica, focada em aspectos técnicos por especialistas. E a inspeção, que é a mais formal e rigorosa, com métricas, focada em encontrar o máximo de defeito possível. E o que faz uma revisão dar certo? Para qualquer revisão funcionar bem, precisa ter objetivos claros, escolher o tipo certo para aquele objetivo, dar tempo adequado para a preparação, isso é crucial, e ter um ambiente que veja a revisão como colaborativa, não como uma caça às bruxas, né? Apoio da gerência ajuda muito também. Ótimo, vimos como analisar antes de executar. Agora o recheio. Capítulo 4. Análise e modelagem de teste. É o mais longo, 390 minutos no sílabus. É aqui que a gente aprende a criar os testes de fato, certo? Exatamente. Este capítulo é o coração da coisa, pois detalha as técnicas para derivar e projetar casos de teste que sejam eficazes, que realmente achem problemas. O sílabus organiza essas técnicas em 3 grandes grupos. Quais são? Técnicas caixa preta, que são baseadas na especificação, sem olhar o código por dentro. Técnicas caixa branca, que são baseadas na estrutura interna do código. E as técnicas baseadas na experiência, que usam a intuição e o conhecimento acumulado do testador. Vamos explorar as principais de cada um? Técnicas caixa preta. Quais as fundamentais? As clássicas são particionamento de equivalência, o EP. Ele divide as possíveis entradas e saídas em grupos que devem ter um comportamento similar. Aí você testa só um valor de cada grupo. Tipo num campo de idade? Isso. Partições poderiam ser menores, de 18 a 65, maiores de 65. Aí vem a análise de valor limite, o BVA, que complementa o EP. Ele foca justamente nos limites dessas partições. 17, 18, 65, 66 no exemplo, é onde os erros costumam se esconder, né? Faz sentido. Que mais? Teste de tabela de decisão. Esse é excelente para regras de negócio complexas com múltiplas condições, tipo ifs aninhados. Ajuda a garantir que as combinações lógicas importantes sejam testadas. E o teste de transição de estado, que modela e testa sistemas que mudam de estado baseado em eventos. Pensa num carrinho de compras ou no status de um pedido online. Entendi. E as técnicas caixa branca, que exigem olhar o código? O que o Foundation Level cobre? No nível Foundation, o foco principal é no teste de instrução ou Statement Testing. A meta é executar cada linha de código executável pelo menos uma vez. E no teste de ramificação ou Branch Testing, que é um pouco mais forte, ele busca executar cada decisão no fluxo do código, cada resultado possível de um if-else, por exemplo. E por que fazer isso? O objetivo aqui é garantir que a implementação real seja coberta. Às vezes a especificação está ok, mas o código tem um caminho que nunca foi testado, ou uma lógica incorreta que só olhando por dentro você pega. E quando a experiência e a intuição entram em jogo? As técnicas baseadas na experiência. Aqui a gente usa o conhecimento acumulado, o feeling. A suposição de erro, ou error guessing, é usar a experiência para adivinhar onde os erros provavelmente estão e criar testes específicos para essas áreas. Divisão por zero, campos obrigatórios vazios, datas inválidas, essas coisas. O testador experiente já sabe onde procurar, né? Exato. Tem o teste exploratório, que é uma abordagem super dinâmica,
O aprendizado sobre o sistema, o projeto dos testes e a execução acontecem meio que ao mesmo tempo, em paralelo. É ótimo para descobrir o inesperado, especialmente quando a documentação é fraca. E as listas de verificação? Sim, os testes baseados em lista de verificação ou checklist-based usam checklists de itens importantes a verificar, muitas vezes baseadas em riscos conhecidos ou padrões da indústria ou da própria empresa. Ajuda a não esquecer pontos importantes. Interessante essa combinação de abordagens sistêmicas e outras mais intuitivas. O capítulo encerra com abordagens baseadas na colaboração. Qual a ideia aqui? Mudar o foco. A ideia aqui é usar a colaboração para prevenir defeitos desde o início. Discute a importância de escrever histórias de usuário de forma colaborativa, usando os 3 Cs, cartão, conversação, confirmação, para garantir clareza e testabilidade. A conversa é chave. Fundamental. Enfatiza também a definição de critérios de aceite claros e objetivos, o que define que a história está pronta, frequentemente usando formatos como Given When Then, linguagem Gherkin ou listas de regras de negócio. E conecta isso tudo com o ATDD, o Desenvolvimento Orientado por Teste de Aceite, onde esses critérios viram testes automatizados antes mesmo do código existir, guiando o desenvolvimento. É a colaboração na prática. Uau, capítulo 4 foi denso, mas realmente o coração da criação de testes. Agora, como organizar e gerenciar tudo isso? Capítulo 5. Gerenciamento das atividades de teste. São 335 minutos estimados aqui. Começa com planejamento de teste, o que entra num plano de teste, o que ele define. O plano de teste é o mapa estratégico do esforço de teste. Ele define os objetivos do teste, a abordagem que vai ser usada, níveis, tipos, técnicas, o escopo, ou seja, o que vai ser testado e, importante, o que não vai ser testado. Delimitar é importante. Muito. Define também o cronograma, os recursos necessários, pessoas, ferramentas, ambiente, os riscos principais identificados e os critérios de entrada e saída das atividades de teste. Em contextos ágeis, claro, o planejamento é mais contínuo, né? Os testadores participam ativamente do planejamento de release e de iteração, ajudando a estimar o esforço e a definir o que precisa ser testado a cada ciclo. Você mencionou critérios de entrada e saída. Eles definem o quando começar e quando parar uma atividade, certo? E as técnicas de estimativa, como a gente prevê o esforço necessário? Exatamente. Critérios de entrada tipo, o ambiente de teste está pronto, os requisitos estão estáveis o suficiente. E critérios de saída, a cobertura planejada foi atingida, a densidade de defeitos críticos está abaixo de um certo limite, são essenciais para o controle. Para estimar o esforço, o Syllabus menciona técnicas baseadas em métricas, usando dados históricos e técnicas baseadas em especialistas. Quais são essas baseadas em especialistas? Exemplos são o Wideband Delph, que é uma consulta anônima a vários especialistas para chegar num consenso, e sua variante ágil, o Planning Poker, que é bem popular. Tem também a estimativa de 3 pontos, otimista, mais provável, pessimista, para calcular um valor ponderado e lidar com a incerteza. Legal. O capítulo também fala de priorização de casos de teste, pirâmide de teste e quadrantes de teste. Pode explicar rapidinho o que são esses conceitos? Claro. Priorização é basicamente decidir a ordem em que os testes vão ser executados. Geralmente se baseia no risco associado à funcionalidade, na importância do requisito para o negócio ou na necessidade de obter feedback rápido sobre uma área específica. E a pirâmide e os quadrantes? A pirâmide de teste, popularizada pelo Mike Cohn, é um modelo visual que sugere uma estratégia de automação. Ter muitos testes de unidade na base, porque são rápidos e baratos, menos testes de serviço ou integração no meio e poucos testes de UI ou ponta a ponta no topo, porque são lentos, caros e frágeis. Já os quadrantes de teste do Brian Marek classificam os testes em 4 tipos, usando 2 eixos. Um é se o teste é orientado a negócio ou a tecnologia, e o outro é se o propósito é apoiar a equipe ou criticar o produto. Ajuda a garantir uma estratégia de teste equilibrada que cubra todos os aspectos. Entendi. Gerenciamento de risco parece ser um tópico bem central nesse capítulo.
O que é vital entender sobre risco em teste? Risco é fundamental para direcionar o esforço de teste. A fórmula básica é risco igual probabilidade de ocorrer vezes impacto se ocorrer. É crucial diferenciar riscos de projeto, que são ameaças ao projeto em si, como estourar o orçamento, perder pessoal-chave, atrasos, de riscos de produto, que são ameaças à qualidade do software, como falhas funcionais, performance ruim, problemas de segurança, usabilidade fraca. E como usamos isso? A análise de risco do produto, identificar os riscos, avaliar a probabilidade e o impacto deles, é a chave para o teste baseado em risco. Ou seja, a gente foca mais esforço, mais rigor, mais testes nas áreas de maior risco. O controle de risco envolve ações para mitigar esses riscos, como testar mais, ou aplicar técnicas específicas, e monitorar se essas ações estão funcionando. E como a gente acompanha se tudo está indo conforme o planejado? Entram aí monitoramento, controle e conclusão do teste, né? Exato. O monitoramento é coletar dados sobre o andamento do teste. Quantas execuções foram feitas, qual a cobertura alcançada, quantos defeitos foram encontrados, quantos foram corrigidos, essas métricas. O controle é usar esses dados para tomar decisões e ajustar o plano se for necessário. Talvez repriorizar testes, talvez pedir mais recursos, talvez mudar a estratégia. E a conclusão? A conclusão do teste é o fechamento formal da atividade. É quando a gente arquiva tudo, planos, casos, resultados, logs, documenta as lições aprendidas para o próximo projeto ou próxima fase e gera o relatório final de teste para os stakeholders. Esse relatório resume o que foi feito, os resultados e dá uma visão do nível de qualidade percebida do produto. A comunicação constante do status durante todo o processo é vital. Claro. Para fechar o capítulo 5, temos gerenciamento de configuração CM e gerenciamento de defeitos. Qual a essência de cada um? Rapidinho. Gerenciamento de configuração, o CM, garante que todos os itens importantes, código, requisitos, casos de teste, scripts, até configuração do ambiente, sejam identificados unicamente, versionados e que suas relações sejam rastreáveis. É essencial para saber exatamente o que foi testado em qual versão do software e do ambiente. Sem isso, vira um caos. E o gerenciamento de defeitos? Gerenciamento de defeitos é o processo estruturado para lidar com as anomalias encontradas durante os testes. Desde registrar o defeito de forma clara e completa, passos para reproduzir o que era esperado, o que aconteceu de fato, até analisar, classificar, importante, diferenciar severidade, que é o impacto técnico, de prioridade, que é a urgência de correção para o negócio, encaminhar para correção, verificar se foi corrigido mesmo, o reteste, e finalmente fechar o defeito. Um bom processo e uma boa ferramenta de gestão de defeitos são cruciais para a eficiência. Chegamos ao último capítulo. Capítulo 6. Ferramentas de teste. É curto, 20 minutos estimados nos sílabos. Que tipo de ferramentas podem apoiar todo esse processo que a gente discutiu? Existe uma gama enorme de ferramentas para ajudar. Os sílabos agrupam em categorias como ferramentas de gerenciamento, para gerenciar testes, requisitos, defeitos, ferramentas de teste estático para análise de código, por exemplo, ferramentas de projeto e implementação de testes, que ajudam a gerar casos de teste ou dados de teste. E para execução? Sim. Ferramentas de execução e cobertura, aqui entram as de automação de testes e as que medem cobertura de código. Ferramentas de teste não funcional, para teste de performance, carga, estresse, segurança, ferramentas de apoio ao DevOps, que se integram com pipelines de CI/CD, e até ferramentas mais genéricas, como planilhas, que ainda são usadas para muita coisa. Sobre a automação de teste especificamente, que é um tópico sempre quente, quais os benefícios e principalmente os cuidados dos riscos a tomar? Os benefícios são bem conhecidos, né? Executar testes repetitivos muito mais rápido do que um humano, aumentar a consistência da execução, obter medições objetivas de forma fácil, liberar os testadores humanos para atividades mais analíticas, mais exploratórias, que agregam mais valor. Mas nem tudo são flores, certo? Com certeza. Os riscos são reais e muitas vezes subestimados. Ter expectativas exageradas sobre o que a automação pode fazer. Subestimar enormemente o esforço necessário para criar e, principalmente, para manter os scripts de automação, eles são software também. Precisam de cuidado. Ficar dependente de um fornecedor de ferramenta, escolher a ferramenta errada para o contexto. E o principal risco, talvez? Talvez o principal seja confiar cegamente na automação
e deixar de pensar criticamente. Achar que só porque o teste automatizado passou, tá tudo bem. A automação é um meio para ajudar o teste, não um substituto para o pensamento e análise humana. É uma ferramenta poderosa, mas tem que ser usada com critério. Ufa! Realmente percorremos o Syllabus e a StickBee Foundation Level 4.0 de ponta a ponta, cobrindo todos os capítulos e suas seções principais, como foi o pedido. Dos fundamentos e princípios, passando pelos ciclos de vida, teste estático. As técnicas de modelagem que foram o coração da discussão. Sim. O gerenciamento todo e finalmente as ferramentas. Foi bastante coisa. Sim, foi uma passada focada no essencial de cada tópico, né? Dada a extensão do material original. Esperamos que tenha funcionado como um mapa, assim, para navegar nesse conhecimento fundamental. Claro, cada um desses capítulos mereceria uma discussão muito mais longa, muito mais aprofundada. Com certeza. O Syllabus dá a base, a teoria, mas é na aplicação prática, sabe? Na adaptação ao contexto de cada projeto, de cada equipe, que o aprendizado realmente acontece e se aprofunda. Exatamente. E fica a reflexão para quem nos ouve. O mundo do software não para de evoluir, novas arquiteturas surgindo, inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, práticas de DevOps se consolidando. Como esses fundamentos que a gente acabou de discutir aqui se mantêm relevantes? E principalmente, como eles precisam ser adaptados e aplicados nesses novos cenários. É uma exploração contínua, né? Não tem resposta pronta. Perfeitamente colocado. O aprendizado em teste de software é uma jornada que não tem fim mesmo. Sempre tem coisa nova para aprender e adaptar. Até a próxima. Até lá!